A paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso devocional Lendo a Bíblia com Deus. Aqui no canal Um Tempo Diário com Deus. Todos os dias nós nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor, fortalecer a nossa fé e permitir que Deus fale ao nosso coração através das Escrituras. Prepare o seu coração porque a palavra de Deus tem poder para nos ensinar, corrigir e transformar as nossas vidas. Vamos iniciar a nossa leitura no Velho Testamento, no livro de Deuteronômios. Nessa passagem, Deus alerta o povo sobre o perigo dos falsos profetas e da idolatria, ensinando que devemos permanecer fiéis ao Senhor acima de qualquer influência que tente nos afastar da verdade. Deuteronômios, capítulo de número 13, versículo de número 1 ao capítulo de número 15 e versículo de número 23. Nos diz assim a palavra: Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem e essas pessoas disserem, venham, vamos adorar outros deuses e até então vocês não conheciam, não deem ouvidos às palavras deles. É um teste do Senhor, seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o seu coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele. Somente obedeçam a seus mandamentos. Ouçam a sua voz, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-los devem ser executados, pois incentivaram a rebelião contra o Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão e os tirou da terra do Egito. Que eles tentaram desviá-los dos caminhos que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem, vocês terão de executá-los. Deste modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Seja alguém ao instigar secretamente, seja seu irmão, seja seu filho ou sua filha, seja sua esposa querida ou seu amigo mais chegado, e disser: vamos adorar outros deuses, deuses que nem você, nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos vizinhos ou de povos dos confins da terra. Não ceda, não dê ouvidos, não tenha pena dele, não poupe, nem o proteja. Execute-o e dê o primeiro golpe, e em seguida todo o povo participará da execução. Apedrejem os culpados até a morte, pois eles tentaram afastá-lo do Senhor, seu Deus, que os libertou da terra do Egito, do lugar de escravidão. Então todo Israel ouvirá e temerá, e ninguém voltará a agir tão perversamente no meio de vocês. Quando começarem a viver nas cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, e ouvirem dizer que homens perversos fizeram os habitantes da cidade se desviarem, dizendo: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, examinem os fatos com cuidado. Se descobrirem que a informação for verdadeira e esse ato detestável foi mesmo cometido entre vocês, ataquem a cidade e matem à espada todos os habitantes e todos os animais, destruindo-os completamente. Amontoem os despojos no meio da praça pública e queimem toda a cidade como oferta ao Senhor, seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre e jamais será reconstruída. Não guardem coisa alguma do despojo que vem separado para a destruição. Então o Senhor afastará sua ira ardente e os tratará com misericórdia. Terá compaixão de vocês e os transformará em uma nação numerosa, como prometeu sob juramento a seus antepassados. O Senhor, seu Deus, só será misericordioso se vocês ouvirem a sua voz e obedecerem a todos os seus mandamentos que hoje lhes dou.
para que façam o que é certo aos olhos do Senhor. Uma vez que vocês são filhos do Senhor, seu Deus, não se cortem, nem raspem o cabelo acima da testa em sinal de luto. Vocês são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus, e Ele os escolheu dentre todas as nações da terra, para serem sua propriedade especial. Não comam animais detestáveis, cerimonialmente impuros. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o ibex, o antílope e a ovelha montesa. Vocês podem comer qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que rumine. Mas se os animais não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. Não comam, portanto, o camelo, nem a lebre, nem o coelho silvestre. Eles ruminam, mas não têm o casco dividido, de modo que são impuros para vocês. Também não comam o porco, pois embora tenha casco divididos, não rumina e, portanto, é impuro para vocês. Não comam a carne destes animais, nem toquem em seu cadáver. De todos os animais que vivem na água, vocês podem comer qualquer um que tenha barbatanas e escamas. Não comam, porém, animais que vivem nas águas, mas não têm barbatanas e escamas. Eles são impuros para vocês. Vocês podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Estas são as criaturas voadoras que vocês não podem comer: o abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco, milhafre, o falcão e todas as espécies de condores, todas as espécies de corvos e coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota e todas as espécies de gaviões, macho galego, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, o cormorão, a cegonha, todas as espécies de garças e polpa e o morcego. Todos os insetos alados que rastejam pelo chão são impuros para vocês, de modo que não podem comê-los. Contudo, podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Não comam animais algum que tenha morrido de causas naturais. Podem dá-la a um estrangeiro que vive em sua cidade ou vendê-lo a outro estrangeiro. Vocês mesmos, porém, não o comerão, pois são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. Separem o dízimo de suas colheitas, 1/10 de toda a safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome, e comam o dízimo ali na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite e dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão a sempre temer o Senhor, seu Deus. Se o Senhor, seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês levarem o dízimo, vendam a 10ª parte de sua colheita e rebanhos, coloquem o dinheiro em uma bolsa e levem-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu. Quando chegarem, use o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem: bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor, seu Deus, comam e alegrem-se com toda a sua família. E não se esqueçam de cuidar dos levitas de sua cidade, pois eles não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês. Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazene-o ali. Entregue o dízimo aos levitas, que não receberão porção alguma da terra como herança. Entre vocês e também aos estrangeiros que
vivem entre vocês e aos órfãos e às viúvas de suas cidades, para que eles comam até se saciarem. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho. Ao final de cada 7 anos, cancelem as dívidas de todos a quem vocês tiverem feito um empréstimo. O cancelamento será efetuado da seguinte forma: todos cancelarão o empréstimo que fizeram a irmãos israelitas. Ninguém exigirá pagamento do seu próximo ou de seus parentes, pois chegou o tempo do Senhor para libertá-los das dívidas. Essa liberação se aplica somente aos irmãos israelitas e não aos estrangeiros que vivem entre vocês. Não deverá haver pobre entre vocês, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará grandemente na terra que lhes dá como herança. Receberão essa bênção se tiverem o cuidado de obedecer ao Senhor, seu Deus, e cumprir todos estes mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Governarão muitas nações, mas não serão governadas por nação alguma. Se contudo houver algum israelita pobre em sua cidade, quando chegarem à terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o coração e não fechem a mão para ele. Ao contrário, sejam generosos e emprestem-lhe o que for necessário. Não sejam mesquinhos, nem se recusem a emprestar a alguém só porque o ano de cancelamento das dívidas está próximo. Se vocês se recusarem a fornecer um empréstimo e a pessoa necessitada reclamar ao Senhor, clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados de pecado. Deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo que fizerem. Sempre haverá pobres na terra, por isso ordeno que compartilhe seus bens generosamente com os pobres e com os outros necessitados de sua terra. Se um irmão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você como escravo, ele lhe servirá por 6 anos. Depois disso, liberte-o no 7º ano. Quando libertar um escravo, não o mande embora de mãos vazias. Seja generoso e lhe dê de despedida um presente dos animais de seu rebanho, dos cereais de sua eira e do vinho de sua prensa de uvas. Compartilhe com ele um pouco da fartura com o qual o Senhor, seu Deus, o abençoou. Lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito e o Senhor, seu Deus, o libertou. Por isso, lhe dou esta ordem. Mas se por estar bem com você e amar você e sua família, o servo disser: não quero ir embora, você pegará um furador e furará a ponta da orelha dele contra a porta. Depois disso, ele será seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com as escravas. Quando libertar seus escravos, não considere isso uma grande perca. Lembre-se de que, por 6 anos, eles lhe prestaram serviços equivalentes a 2 vezes o salário de empregados contratados, e o Senhor, seu Deus, o abençoará em tudo o que você fizer. Separem para o Senhor, seu Deus, os machos das primeiras crias do gado e do rebanho. Não usem a primeira cria do gado para trabalhar no campo, e não tosquiem a primeira cria das ovelhas. Em vez disso, a cada ano comam esses animais com sua família, na presença do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Mas se a primeira cria tiver algum defeito, se o animal for manco, cego ou tiver algum outro problema, não o sacrifiquem ao Senhor, seu Deus. Comam o animal na cidade em que morarem. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer uma gazela ou um veado. Não comam, porém, o sangue do animal. Derramem-no no chão como se fosse água. Agora vamos para o Novo Testamento.
Aqui, no Evangelho de Lucas, nós veremos milagres poderosos realizados por Jesus. E também o momento em que ele envia seus discípulos para anunciar o reino de Deus. Lucas, capítulo de número 8 e versículo de número 40 ao capítulo 9 e 6. Nos diz assim: do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou-se aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria havia 12 anos de uma hemorragia sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ver isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia, ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente, chorando e se lamentando, mas ele disse: Parem de chorar, ela não está morta, ela apenas está dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pelas mãos e disse em voz alta: Menina, levante-se. Naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, pois Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar enfermos. Ele instruiu dizendo: Não levem coisa alguma em sua jornada. Não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa, até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de reprovação. Então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Agora nós vamos para o livro de Salmos, aonde encontramos a oração de alguém que confia em Deus e durante toda a vida declara a fidelidade ao Senhor. Salmos de número 71. Em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me e resgata-me, pois tu és justo. Inclina teus ouvidos para me escutar e livra-me. Sê minha rocha de refúgio, onde sempre posso me esconder. Dá ordens para que eu seja liberto, pois és minha rocha e minha fortaleza. Livra-me, meu Deus,
do poder dos perversos, das garras dos opressores cruéis. Só Tu, Senhor, és minha esperança. Confio em Ti, Senhor, desde a minha infância. Sim, de Ti dependo desde o meu nascimento. Cuidas de mim desde o ventre da minha mãe. Sempre Te louvarei. Minha vida é exemplo para muitos, pois tem sido minha força e meu refúgio. Por isso eu não deixo de Te louvar. O dia todo declaro Tua glória. Não me rejeites agora, em minha velhice. Não me abandones quando me faltam as forças, pois meus inimigos falam contra mim. Juntos planejam me matar. Dizem, Deus o abandonou. Vamos persegui-lo e prendê-lo, pois agora ninguém o livrará. Ó Deus, não permaneças distantes. Venha depressa me socorrer, meu Deus. Traz vergonha e destruição sobre os meus acusadores. Cobre de vergonha e humilhação os que desejam me prejudicar. Eu, porém, continuarei a esperar em Ti e Te louvarei cada vez mais. Falarei a todos da Tua justiça, o dia todo anunciarei Tua salvação. Embora não seja habilidoso com as palavras, louvarei Teus feitos poderosos, Senhor. Cantarei a todos que somente Tu és justo. Ó Deus, desde a infância me tens ensinado e até hoje anuncio as Tuas maravilhas. Não me abandones, ó Deus. Agora que eu estou velho, de cabelos brancos, deixe-me proclamar Tua força a esta nova geração. Teu poder a todos que vivem depois de mim, que vierem depois de mim. Tua justiça, ó Deus, chega até os mais altos céus. Tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a Ti, ó Deus? Permitistes que eu passasse por muito sofrimento, mas ainda restaurarás a minha vida. E me farás subir das profundezas da terra. Tu me darás ainda mais honra e voltarás a me confortar. Então Te louvarei com um instrumento de cordas, pois és fiel nas Tuas promessas, ó meu Deus. Cantarei louvores a Ti com harpa, o Santo de Israel. Darei gritos de alegria e cantarei louvores a Ti, pois Tu me respondestes, me resgatastes. Anunciarei o dia todo Teus feitos de justiça, pois foram envergonhados e humilhados todos os que tentaram me prejudicar. E para finalizar a nossa leitura hoje, vamos para o livro de Provérbios, capítulo de número 12, que nos ensina os princípios da sabedoria para a nossa vida diária. Provérbios, capítulo de número 12 e versículo de número 5, que nos diz assim: Os planos do justo são corretos, mas os conselhos do perverso são traiçoeiros. As leituras de hoje trazem ensinamentos muito importantes para a nossa vida espiritual. Em Deuteronômio, capítulo 13, Deus alerta o povo sobre algo muito sério, o perigo de seguir falsos ensinamentos. Mesmo que alguém diga ter relações ou sinais, se aquilo leva as pessoas para longe de Deus, não vem de Deus, não vem do Senhor. Isso nos ensina algo muito importante para os nossos dias de hoje. Nem tudo que parece espiritual realmente vem de Deus. Por isso precisamos conhecer a palavra, buscar a direção do Espírito Santo e permanecer firmes na verdade. A fé em Jesus transforma situações impossíveis. Em Lucas capítulo 8, vemos 2 milagres poderosos. Uma mulher que sofria há 12 anos é curada apenas em tocar nas vestes de Jesus, e a filha de Jairo, que havia morrido e ressuscitada pelo poder de Cristo. Esse acontecimento mostra que não existe situação impossível para Deus. Quando colocamos a nossa fé em Jesus, Ele pode transformar aquilo que parecia perdido. Deus nos chama para participar da sua obra. Em Lucas capítulo 9, Jesus envia os discípulos para anunciar o reino de Deus e levar cura às pessoas. Isso nos ensina que Deus também deseja usar as nossas vidas para levar esperança, a fé, o amor para outras pessoas. Cada cristão tem uma missão: ser luz, testemunha do amor e de Deus no mundo. E Deus permanece fiel durante toda a nossa vida.
Em Salmo 71, vemos alguém declarando que confia no Senhor desde a juventude até a velhice. Isso nos lembra que Deus não cuida de nós apenas em uma fase da vida. Ele permanece conosco em todos os momentos da nossa caminhada. Nas alegrias, nas lutas, nas vitórias, nas dificuldades, Deus continua sendo nosso refúgio. Pensamentos justos produzem uma vida correta. Em Provérbios 12, 5, aprendemos que os pensamentos dos justos são retos. Isso significa que aquilo que cultivamos em nossa mente influencia as nossas atitudes. Quando a nossa mente está cheia de palavras de Deus, nossas decisões começam a refletir a vontade de Deus. E a palavra de hoje nos ensina que para permanecer firmes na verdade de Deus, confiar no poder de Jesus em qualquer situação, viver como instrumentos de Deus no mundo, confiar na fidelidade do Senhor em todas as fases da nossa vida e cuidar dos pensamentos e buscar a viver em justiça. Quando colocamos esses princípios em prática, a nossa vida espiritual cresce e o nosso relacionamento com Deus se fortalece. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, na Tua presença e pela Tua palavra que nos ensina e que nos guia. Senhor, nos ajuda a permanecer firmes na verdade e não nos desviarmos dos Teus caminhos. Fortalece a nossa fé para confiarmos no Teu poder mesmo diante das dificuldades, Senhor. Usa a nossa vida para levar esperança, amor e fé para as outras pessoas. Que possamos confiar, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Guarda também os nossos pensamentos. Ensina-nos, Senhor, a viver de maneira que agrade ao Senhor. Entregamos nossas vidas, Pai, nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se este devocional falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra e inscreva-se no canal Um Tempo Diário com Deus. Continue lendo a Bíblia junto, lendo a Bíblia com Deus. Que Deus te abençoe sua vida, sua família. Até o próximo devocional em nome do Senhor Jesus.